Vamos girar o assunto. O Supremo Tribunal Federal realizou ontem uma audiência pública para discutir a possibilidade de candidatos sem filiação partidária disputarem eleições. O debate foi convocado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator de um recurso que pede a liberação das chamadas candidaturas independentes ou as candidaturas avulsas. Ele afirmou que deve liberar o tema para julgamento no primeiro semestre de 2020. O caso, analisado pelo ministro, tem repercussão geral. Isso significa que o entendimento adotado pelo STF terá de ser seguido pelas demais instâncias do Judiciário. Nós vamos para Brasília. O José Maria Trindade, dos 12 partidos ouvidos ontem na corte, 11 foram contrários a uma mudança promovida pelo Judiciário. Agora, Zé Maria, você que entende tudo, nos revele o mistério. Por que será, hein? Bom dia. As lojinhas, né? Muito bom dia a todos. Olha, a história é a seguinte, a política e também a questão eleitoral, tudo isso no Brasil está centrado nos partidos políticos. Daí essa reação no Congresso Nacional. Essa história aí da candidatura avulsa ou candidatura independente, isso já foi comprovado na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu considero que ele é um candidato e um eleito independente. Só se filiou para cumprir a exigência constitucional. É o famoso jogou com o regulamento embaixo do braço, né, Zé? Porque ele até saiu do PSL, não era o partido dele. Foi uma exigência e a lei eleitoral diz que para se candidatar, qualquer candidatura tem que estar filiado pelo menos 6 meses antes da eleição. Olha, Carlos Aros, a primeira coisa que o Supremo terá que definir é se vai entrar nesse debate. É a primeira pergunta. Respondendo sim, entra no debate, aí sim o Supremo vai dizer se pode ou não acontecer a candidatura avulsa ou a candidatura independente. Muita gente acha que a candidatura avulsa seria um termo pejorativo. A história é a seguinte, a Constituição e pelo menos 3 legislações eleitorais falam aí da estrutura do partido político. Isso porque o partido define ali a distribuição dos recursos do fundão, o horário eleitoral e as cotas de gênero, né? E isto é muito importante. A política no Brasil ela é proporcional, daí a definição do partido político. O Constituinte original, lá de 86, a Constituição de 88, definiu que os partidos políticos são o centro. Mas acontece que não é a primeira vez que o Supremo entra numa reforma eleitoral. A história de proibir doações de campanha por parte de empresas foi uma decisão do Supremo e tantas outras decisões que mudaram a atividade política do país. Então pode ser mais uma, mas de qualquer forma o Brasil, democraticamente, já está pronto para uma candidatura independente, né? Mas isso aí vai mudar totalmente as regras eleitorais e até a estrutura das campanhas, né? Seria mais ou menos como no futebol dizer que não tem mais falta. E aí, Zé, quero colocar o Adrilles aqui nesse papo, porque você faz muito bem o desenho, né, desse xadrez político, mas se a gente fosse torcer isso e buscar um outro lado, Adrilles, qual seria o benefício trazido por uma eventual mudança nesse entendimento que aprovasse as candidaturas avulsas? Aros, o benefício seria uma imensa respiração para o próprio princípio democrático. Você percebe muitos parlamentares e muitos partidos contra, exatamente porque eles se tornaram currais. Se eu dissesse ideológico, eu estaria sendo otimista, mas currais de interesses fisiológicos, de poder, financeiros, entendeu? Se transformaram em verdadeiras oligarquias de poder que centralizam poder para si. E impedem, por exemplo, o médico de uma cidade que tem visibilidade, o juiz, ou um policial, ou um advogado que tem uma visibilidade dentro de uma cidade, ele se vê absolutamente tolhido do direito, ou inibido, melhor dizendo, do direito de entrar na política, porque o receio dele é que ele vai eventualmente se sujar. Ele vai entrar num sistema de política partidária não que tem é independência, né? Exatamente, moralmente corrupta em si. Ele não sabe para onde que ele vai, ele não sabe a fundo a questão dos caciques, quais são os interesses dos caciques, e aí vai se sujar. Ou seja, o problema da política partidária no Brasil hoje inibe as pessoas justas e de bem a entrarem na política, que não é um preconceito, é um conceito clássico. Veja bem, são 32 partidos hoje, sem quase nenhuma representatividade ideológica ou de percepção de mundo real, que só concentram seus interesses e, pior, querem dinheiro.
para eleger seus representantes. Outra coisa fundamental, as pessoas mais pobres, e o parlamento seria a porta principal da inserção de pessoas mais pobres para entrar na política, são tolhidas. São absolutamente tolhidas, porque os partidos querem dinheiro exatamente para se financiarem e para se perpetuarem no poder. Tem outro princípio também, que é o princípio da individualidade. Para além de sistemas ideológicos fechados e asfixiantes de partidos de extrema-direita ou extrema-esquerda, as pessoas podem eventualmente flertar com várias ideias e possibilidades de interpretação de leis ou de construção de leis. Na realidade, para flertar, para legislar com liberdade. Tem uma representante da OAB aqui que falou uma coisa completamente absurda, o nome dela é Luciana Nepomucemo, diz que a atuação dos partidos políticos possibilita que a população participe da tomada de decisões e que isso não seria possível com candidaturas avulsas. Olhe bem, é exatamente o oposto da realidade. As decisões partidárias em bloco anulam a possibilidade da responsabilização individual do parlamentar na parte do público. Ou seja, quando você tem a possibilidade individual de fazer seu voto, ou de fazer uma emenda, ou de fazer um projeto de lei, você dialoga diretamente com o público, com o eleitor, com o seu eleitorado. Eu acho que a candidatura avulsa é uma espécie de alforria, tão importante quanto a possibilidade de voto de escravos libertos ou a possibilidade de candidaturas de mulheres. Agora, Adri, imaginando que isso fosse possível, e alguns candidatos acabassem eleitos em candidaturas avulsas, você não acha que eles seriam meio que fagocitados pelos partidos depois, dentro da casa? Seriam como solitários ali com os seus pedidos? Porque a gente vê que as articulações políticas, elas contam com os apoios dos seus pares do partido, às vezes com outro partido que vem junto apoiando. Aí você lá, na sua carreira solo, numa super boa intenção, remando contra toda essa maré, você acha que no fim isso poderia trazer de fato algum resultado? Traria. Ou é alguma utopia que... Traria. É uma utopia do possível, porque realmente tem possibilidade deles serem sugados pela estrutura partidária, mas eles teriam visibilidade dentro da sua independência, particular algum tipo de discurso ou de voto independente. Esse tipo de medo foi o mesmo medo, por exemplo, da Simone de Beauvoir, de outras feministas que achavam que as mulheres não podiam votar ou serem candidatas porque elas iam fazer o que o padre mandava, o que o marido mandava. Essas coisas têm que ser construídas exatamente com a dinâmica da história e da realidade. Eu acho, ao contrário, que essas pessoas, como eu disse, médicos, juízes, advogados, ou pessoas mais pobres que não têm a possibilidade de entrar na política e podem ter um tipo de visibilidade maior, podem ter fazer uma enorme contribuição para a sua liberdade, para além do asfixiamento da ideologia e mais, para além, principalmente, do asfixiamento dos interesses de curral financeiro que permeia todas as estruturas partidárias. Aí o Adriles provando que não é só um rostinho bonito, né? Ô Zé Maria, deixa eu te perguntar, pegando carona nessa história, nessa pergunta da Paulinha, você que é um profundo conhecedor aí do Congresso, como é que você projetaria um parlamento recheado de candidaturas avulsas, tendo em vista que esses surgem, você citou o caso do presidente Bolsonaro, ele não é o único, surgem das redes sociais, surgem de diferentes cenários aí e se projetam para além dos partidos. A liberação disso daria mais ênfase para essas figuras. Como é que seria o Congresso repleto desses lobos solitários aí da política? Dizer que existem mulheres aqui, não todas, que foram eleitas aí por força dos maridos e que os maridos têm o controle remoto. Aliás, todo deputado aqui tem um controle remoto de alguém que está nas mãos aí de empresas e de maridos e de mulheres, enfim, é assim. Olha, Carlos, eu acho que hoje o Brasil está preparado para a candidatura avulsa, sim, ou candidatura independente, e isso já existe na prática. O Adriles citou aí, nós temos hoje 32 partidos políticos. 73 estão aptos a serem criados no Tribunal Superior Eleitoral. 73. Então, nós teremos 100 partidos políticos. O que é isso, se não a candidatura independente? Quem é que não consegue um desses 32 partidos hoje, 100 no futuro, uma sigla para se candidatar? O próprio presidente Jair Bolsonaro, eu repito, é uma candidatura avulsa. Ninguém se lembra de PSL,
Ninguém se lembra do partido, agora que veio a confusão, que todo mundo se lembrou do PSL. Ele foi um candidato avulso. Então, a atividade política está, sim, preparada para a candidatura avulsa. Isso não vai mudar muito, não. Agora, legalmente é que muda muito. E o grande questionamento é se isso tem que ser feito através do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que era hora dos partidos políticos definirem ou confirmarem, né, uma maneira de abrir as candidaturas. Um dos argumentos aí é de igualdade de condições dos candidatos e principalmente a reserva de mercado dos partidos políticos. Agora, 32 partidos políticos não é exatamente um mercado fechado, uma reserva de mercado. Insisto na palavra mercado porque é isso mesmo. O partido político se transformou numa lojinha. Exato. É lugar de ganhar dinheiro. Os dirigentes partidários alugam imóveis em nome de parentes e amigos e repassam dinheiro. Da mesma forma, o dinheiro da campanha do fundão é distribuído de forma como o presidente deseja. As cotas são mascaradas em candidaturas laranjas. E mais do que isso, como há a exigência de uma candidatura 6 meses antes da eleição, muitas candidaturas pelo Brasil inteiro têm sido rifadas. Como é que funciona? Um candidato que tem chance de se filiar a um partido, vem o adversário dele e oferece milhões para o partido desistir da candidatura. E aí ele não tem tempo hábil de mudar de partido e fica sem concorrência. Ganha o outro, né? Zé Maria, um bom trabalho para você por aí. Um abração, até mais. Muito bem, muito obrigado, bom dia.